tardando o noivo então adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, e as outras que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. Essa história vai se repetir, nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja, e só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro, noivo vem, ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor!
apresentação que teve lá na igreja CCP, onde eu sou membro, e foi feita pelas meninas da célula, onde eu também participo. É uma célula de mulheres. Se vocês tiverem interesse de visitar a nossa igreja ou de visitar alguma célula, tem célula de mulheres, tem célula de homens e, se eu não me engano, tem célula de casais. Mas eu vou colocar meu Insta aqui na descrição e vocês podem me mandar um direct perguntando mais sobre. Enfim, voltando pro vídeo. Essa apresentação ilustra a parábola das 10 virgens. Na parábola, Jesus fala: vigie, porque você não sabe quando o noivo vai vir. Vigie, porque você não sabe quando Jesus vai voltar. E queira ser as prudentes que entram e não as loucas que ficam lá na porta batendo. E Jesus fala: eu não te conheço. Mas a questão é, o que faz da louca louca e da prudente prudente? Como que eu me preparo? Como que eu mantenho a minha lamparina acesa? O que eu faço para quando chegar a volta de Jesus, ele não bater a porta na minha cara, mas eu entrar com ele? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de ir mais fundo na parábola, a gente precisa saber de algumas coisas. Lá em Efésios 2, do versículos 8 ao 10, Paulo falou: vocês são salvos ou entram no banquete do noivo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Esse versículo reafirma João 3, 17 ao 19, que fala: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, por meio de Jesus. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Ou seja, você não entra no banquete do noivo por não aceitar o noivo, por ter ouvido do noivo, mas escolher: eu vou continuar na escuridão. Então, primeiro ponto, somos salvos pela graça e não por fazer alguma coisa boa. Porém, em Tiago 2:22, ele fala que a ação faz a fé ser completa. Tiago usou o exemplo de quando Abraão, pela fé, por ter fé, por já ter sido declarado justo diante de Deus pela sua fé, escolheu sacrificar, entregar Isaque a Deus. A justificação de Abraão diante de Deus aconteceu lá no capítulo 15 de Gênesis, depois de Deus ter falado para ele: Abraão, conte as estrelas. Essa daí vai ser o número de descendentes que você vai ter. E lá no versículo 6 fala: Abraão creu e por isso foi considerado justo diante de Deus. E só lá no capítulo 22 é que ele teve essa ação de fé de entregar o seu filho a Deus quando Deus o pediu. Logo, o que Tiago estava falando era: se você afirma ter fé em Deus, ser salvo por Deus através da fé, mas as tuas ações não mostram isso, a tua fé é morta. A tua fé é como a fé das 5 loucas que ficaram para trás. Depois dessa informação, a gente pode se aprofundar na parábola das virgens. Ok. Primeiro ponto. Todas elas eram virgens. Todas elas estavam esperando por Jesus e todas elas adormeceram. O fato de todas elas estarem esperando por Jesus significa que todas elas tinham fé em Jesus. Todas elas acreditavam que Jesus iria voltar. Só que 5 delas tinham fé morta, sem ações, enquanto as outras 5 agiam conforme a fé delas. E a ação delas foi levar azeite extra. Todas elas ficaram sonolentas, dormiram, não foram só as loucas. As prudentes também dormiram. Nesse mundo, a gente ainda tem coisas para fazer.
Nesse mundo a gente ainda tem que cuidar de casa, cuidar de escola, estudar, fazer um tanto de coisa. Eu vejo isso como dormir. Só que, qual que é a diferença das 5 prudentes, das 5 loucas? Olhando nesse cenário de dormir significa a gente tem afazeres nesse mundo. O pastor uma vez falou que a gente não pode criar partimentos. Tipo, a minha vida com Deus é quando eu vou pra igreja, quando eu leio a Bíblia, nos domingos. Nem todo o resto não tem Deus. O jeito que eu administro meu dinheiro, não tem Deus. O jeito que eu lido com a minha família, não tem Deus. Colocar Deus em partimentos é o ser louco. O ser prudente é Deus tá em tudo. Se eu estudo, se eu cuido da minha família, se eu administro meu dinheiro, eu faço para glorificar a Ele. Enquanto o Espírito Santo estava me guiando por essa parábola, eu estava perguntando para ele, né, o que era cada coisa. E eu tipo, tá bom, Deus, o que representa a lamparina nesse cenário? E a lamparina é a palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 105 fala: a tua palavra é lâmpada, ó lamparina, que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ok, a lamparina é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o que nos guia até Jesus. Lembra que a gente é salvo pela fé, né? Pois é, lá em Romanos 10:17 fala que a fé vem do se ouvir a palavra de Deus. Então, logo, não tem como você ser salvo pela fé sem antes escutar a palavra que manifesta essa fé em você. Todas tinham lamparina, todas haviam sido ministradas, todas haviam ido em cultos, escutado a palavra, dado glórias, aleluias, trazendo para o nosso contexto. Aí eu conversando com o Espírito Santo, o que é o azeite? O que tá faltando? O que é aquilo que elas não pegaram ou elas não fizeram que impediram elas de entrar? E eu fui pesquisar, né, no Google, que tem, né, os estudos. E tinha algumas suposições. Tinha um que falava que o azeite era a graça. Porém, eu fiquei, Espírito Santo, como que o azeite é a graça? Jesus não se entregou por completo? Como assim Jesus não vai me deixar entrar no céu por uma falta dele? Porque o versículo que a gente leu de Paulo fala que a graça vem de Deus. Então, como assim Deus não ia me dar algo suficiente e depois ia me cobrar que eu tivesse o que só ele pode dar? Aí teve outros que falaram que o azeite era o Espírito Santo. Aí eu fui lá com o mesmo raciocínio. Como assim? O Espírito Santo não se entrega por completo, ele se entrega só um pouquinho, ele não tá se entregando, ele não tá fazendo a parte dele, depois ele vai me cobrar o que só ele pode fazer. Então eu fiquei discutindo um tempo com o Espírito Santo, que às vezes ele não te responde na hora. E eu fui pesquisar como que acendia a lamparina da época de Jesus. O Google fala que para essas lamparinas acenderem, tinha a camada de azeite. Aí tinha um pedaço de madeira. E no pedaço de madeira tinha um pavio encerado que ficava acima disso tudo. E que a iluminação acontecia quando o pavio era aceso. Aí nessa hora eu fiquei questionando a Deus de tipo, por que o Senhor não colocou na Bíblia todo esse processo? Porque vendo como a lamparina era acesa, fica mais fácil de entender. Por quê? O pavio pode estar ali, o pedaço de madeira pode estar ali, mas o que vai colocar fogo naquilo para iluminar é o azeite. Então, o que está faltando é a sua prática da palavra. É não apenas ouvir a palavra, mas colocar em prática. Então, é basicamente, você escuta a palavra a sua vida inteira. O Espírito Santo tá ali, disponível, só esperando a tua ação para ele entrar em você e trabalhar em você, te santificar, entrar num relacionamento contigo, só que você nunca toma a iniciativa de ok, eu creio em Jesus, ok, eu vou entregar a minha vida para ele. E cara, quando as virgens foram bater na porta, elas chamaram Jesus de Senhor, o que significa que elas conheciam a Jesus. Só que era um conhecer de ouvir falar.
E lá em Mateus 7, 21 ao 23, Jesus também conta uma parábola de pessoas que também chamavam ele de Senhor, Senhor, mas não entrariam no reino dos céus. E essas pessoas expulsavam demônios, falavam do nome de Jesus, fazia parte da igreja, mas mesmo assim elas não seriam salvas. E Jesus vai falar para elas no juízo final: eu não te conheço, afasta-te de mim. Uma vez eu vi um vídeo que falava que esse eu não te conheço de Jesus não é um eu não sei o seu nome, eu não sei o seu histórico, eu não sei onde você morava, é um eu nunca me relacionei com você. Você nunca se entregou verdadeiramente para mim. Você nunca passou por mim, porque ele falou, eu sou o caminho até meu Pai. Então esse eu não te conheço é você nunca passou por mim. Você pode ter passado por uma religião, por uma igreja, por uma doutrina, por um sentimento, mas por mim, você nunca passou. Para pensar um pouco. Você verdadeiramente conhece a Jesus? Você verdadeiramente se relaciona com o Pai passando por Jesus? Você verdadeiramente é salvo? Ou você só se entregou para uma religião? Você só se entregou para os afazeres da igreja? Eu já me enganei. Quando eu comecei a ir para a igreja pela primeira vez, eu nem conhecia Jesus. Eu conhecia uma religião, eu conhecia a doutrina, eu conhecia a palavra, mas era só de ouvir falar. Uma fé de ouvir falar não salva ninguém. Frequentar a igreja não salva ninguém. Escutar a palavra, saber a Bíblia de costa para frente, de frente para as costas, não salva ninguém. O que salva é verdadeiramente a gente passar por Jesus, aceitar a Cristo. A palavra de Deus fala, se vocês escutarem a palavra de Deus hoje, não endureça o seu coração. O dia da salvação é hoje. Até quando você vai viver na igreja sem ser salvo? Até quando você vai ficar longe do teu pai comendo comida de porcos ao invés de voltar para casa? Até quando você vai ficar no mundão sabendo que o teu fim não vai ser ao lado de Jesus? Até quando você vai ficar com esse pensamento de um dia eu aceito? Amado, você pode não ter esse dia. Jesus está voltando, você pode cair duro amanhã no chão. Vão te pedir a tua alma. Para quem que você vai entregá-la? A sua decisão hoje vai determinar se a sua vida eterna vai ser ao lado de Jesus ou afastado de Jesus. Qual que é a tua decisão? Você vai se entregar verdadeiramente ou vai continuar afastado ou vivendo de aparência? Cara, o véu foi rasgado. A gente tem livre acesso a Deus. Você pode estar agora na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aí onde você está, você pode fazer essa oração de fé. E como que é essa oração? É simplesmente reconhecer, eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso de um Salvador, eu entrego a minha vida a Jesus para Ele ser o meu Senhor e Salvador. Se você é como o filho pródigo que se afastou de casa, mas agora quer voltar, a fórmula da oração é a mesma. É admitir os seus erros e declarar Ele como seu Senhor e Salvador. E a mesma coisa para quem está na igreja, até faz parte do corpo, mas nunca verdadeiramente passou por Jesus. Jesus está batendo na sua porta hoje. Você vai decidir abrir ou você vai decidir, no dia final, Ele fechar a porta na sua cara e falar, eu não te conheço. E não pense que Deus está falando tudo isso para você, para te condenar, para te machucar. Não. É Ele te falando, não interessa o que você fez até hoje. Não interessa o quão errado você está, o quanto você pecou, o quão machucado você está. Eu quero que você entre pro meu banquete. Eu quero passar a eternidade com você. Foi para isso que eu morri. Não faça o mesmo erro de novo, de só me escutar, mas não tomar uma decisão.
Decida hoje viver comigo. Decida hoje passar a eternidade comigo. Allow him to ask you, are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. His blood is everything we need. We just have to go to the altar. Faz o seguinte, deixa com o pai o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. Sabe toda a tua tristeza? A tristeza se alegrará. Das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. O Senhor sabe exatamente quem está assistindo esse vídeo. O Senhor sabe exatamente o que impede cada pessoa de se render a Ti. E como essa música fala, nós temos o perdão através do sangue do Senhor. A Tua palavra fala que é através das Tuas feridas que nós fomos curados. Existe vida em Ti. Então que em nome de Jesus, Pai, toda pressão, Paizinho, todo engano, Senhor, todas as armadilhas do inferno, Paizinho, todas as cadeias que estão segurando essa pessoa, que está impedindo que essa pessoa tenha uma verdadeira entrega a Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que essa pessoa venha te conhecer em espírito e em verdade, Senhor. Que as escamas dos olhos dela, Paizinho, caia em nome de Jesus, Senhor. Que toda a opressão do inferno, que toda a acusação de Satanás, que caia por terra em nome de Jesus. Pois o Teu sangue é o suficiente para salvar, para lavar, para redimir, para restaurar. Há poder no Teu santo nome, Senhor. E é no Teu santo nome, Senhor, que eu clamo por essas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nenhum de nós venha passar mais um dia sequer sem ter o nosso nome escrito no livro da vida. Que nós e a nossa casa venhamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Em nome de Jesus eu te clamo, Senhor. A nossa vida é Tua, a nossa família é Tua. Faça o Teu querer, Senhor. Nos lava com o Teu sangue, nos purifica com o Teu sangue, Senhor. Nos mostra a luz no fim do túnel, Senhor. Eu lembro que quando o Senhor me resgatou, o Senhor deixou bem claro para mim, Ana Clara, tinha demônios ao seu redor te oprimindo. Tinham demônios ao teu redor que te impedia de vir até mim. Eu clamo por pessoas que estão assistindo esse vídeo, assim como eu, tem demônios ao redor delas, impedindo que elas se rendem a Ti. Eu clamo a Ti nesse momento, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor invada o ambiente que essa pessoa está, Pai, com a
tua glória, com a tua presença, Senhor, que a tua glória coloque qualquer demônio para correr, Deus. Em nome de Jesus eu te imploro, Pai. Vai com a tua luz, Senhor, quebra todas as correntes, Senhor, que toda opressão maligna caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro, você é livre. Você é livre de toda condenação. Você é livre de todo o pecado. Você é livre de toda opressão maligna em nome de Jesus. Seja livre. Jesus já pagou o preço pelos teus pecados. Jesus já pagou o preço para que no juízo final você entre no banquete. Ele te chama pelo nome. Atenda. Aceite a Ele. Não resista, pois você foi chamado para ser livre. Você foi chamado para passar a eternidade do lado do teu Pai, que te ama tanto, que entregou o seu Filho para poder passar a eternidade com você. Não acredita nas mentiras que Satanás tem falado na tua mente. O sangue de Jesus é suficiente.